Amém? É assim que eu quero hoje começar mais um devocional com você, né, queridos? 203 dias em propósito. E é claro que esse hino maravilhoso está nos remetendo àquilo que o Senhor faz com todos aqueles que se aproximam dele. Ele traz vida ao sepulcro, aquilo que está morto, né? O Senhor é especialista. Deixa eu só ajustar essa câmera aqui, gente, só um pouquinho. O Senhor é especialista em fazer isso, gente. Em trazer vida aquilo que está morto, aquilo que está desenganado, quando não tem mais jeito, sabe? Gente, peraí, deixa eu mudar pra cá. Segura aí, peraí. Vai ficar melhor, que senão vai ficar ruim aqui a imagem. Pronto, acho que ficou melhor, né? Pois é. Então, nosso Deus é especialista nisso, amém? Nós estamos, então, aqui para mais um dia, 203 dias em propósito, queridos. Estamos aí rumo à leitura total da Bíblia. Hoje, iniciando um livro profético maravilhoso. Eu estou falando de quem? Profeta Isaías, isso mesmo, né? Hoje nós vamos dar início, então, à leitura do livro de Isaías. Hoje, de acordo com o nosso cronograma, capítulos 1, 2 e 3, e eu quero, claro, te contar algumas curiosidades, na verdade, curiosidades poderosas, né, a respeito desse livro, antes de contar para você, claro, o que está acontecendo aqui nos capítulos 1, 2 e 3, que é quando nós damos início hoje ao nosso devocional, combinado? Olha só, o profeta Isaías, ele foi convocado, e deixa eu te contar como que foi essa convocação de Isaías, como é que foi que Deus chamou ele, como foi esse convite, né, para que ele viesse ser um profeta nesse tempo. Então a palavra vai nos dizer o seguinte, ó, ele foi convocado para profetizar em um dos tempos mais extraordinários no Antigo Testamento, né? A palavra vai dizer que ele teve uma visão do trono, olha que coisa, ele teve uma visão do trono de Deus e ele contemplou, queridos, ele pôde ver, né, serafins que proclamavam, que anunciavam a santidade de Deus. E aí, diante de tamanha glória ali naquela ocasião, o profeta então assumiu diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, assim, eu não tenho como, né, ser profeta teu, não tem como. E a palavra vai nos dizer que tá também no livro de Isaías, tá? No nosso próximo dia, no nosso próximo devocional, você perceberá, nós vamos chegar no capítulo 6 e vai dizer isso, ó, que um dos serafins então tocou, né, a boca dele como uma brasa viva e o purificou. Então olha só, fora isso e muito mais, né, que tem aqui também dizendo acerca do profeta Isaías, vai nos dizer, queridos, que depois disso ele escutou a voz do Senhor. Meu Deus, que coisa, gente. Pois é, tudo isso está no livro de Isaías. Eu estou fazendo um resumo aqui, claro, já para deixar você todo encorajado, entusiasmado e para gerar expectativas sobre coisas poderosas que nós iremos desfrutar nesse tempo, né, da leitura do livro de Isaías, tá bom? Então, olha, o profeta escutou a voz do Senhor e nessa ocasião que ele escutou, o Senhor disse a ele, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí, claro, ele já não se sentindo mais impuro, como é que ele responde ao Senhor? Eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, isso é forte. Se você é cristão de verdade, né, amém? Porque tem cristão de mentira, gente, olha. Melhor a gente não entrar nesse assunto. Mas se você já realmente recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, com toda certeza, em uma das suas orações, em algum dia da sua vida, você falou isso. Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Envia-me, onde o Senhor quiser eu irei. Então, queridos, foi essa a resposta de Isaías. Então, tá vendo? Peguei só alguns trechos aqui do livro de Isaías, né? Pra te contar essas curiosidades poderosas. Outra curiosidade muito poderosa. Você sabe que a Bíblia tem 66 livros, amém? Né? Entre livros e cartas. E o livro de Isaías tem 66 capítulos. Então, alguns estudiosos em Bíblias de Estudos, né, vão falar que o livro de Isaías é a mini Bíblia. É isso mesmo, vão falar isso. Tem alguns estudos também que dizem que ela é dividida em dois períodos, né? Um para o Antigo Testamento, falando acerca da lei, e outra parte falando a respeito da graça, porque nós vamos perceber que o livro do profeta Isaías vai estar fazendo menção acerca de Jesus, isso mesmo, acerca do Messias. Nós vamos perceber isso também na leitura de Isaías. Então, tudo isso e muito mais, se você vier comigo, você vai aprender muito, vai crescer muito, com toda certeza. O Senhor vai falar muito com você e você vai ser muito edificado em nome de Jesus. Amém? Então, olha só, antes de chegar aqui para fazer o resumo para você do que está acontecendo hoje, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Você que pode, feche os seus olhos onde você estiver,
nós estamos pelo YouTube, nós estamos pelo Instagram, nós também estamos pelo YouTube. Onde quer que você esteja, que você seja muito abençoado. E claro, depois que você assistir esse vídeo, você estiver passando esse vídeo, deixa um gostei, um like, né, um curtir. Porque, para quê? Qual a finalidade? Isso não vai trazer, não vai agregar algo, né, no sentido material, mas isso vai fazer com que essa mensagem chegue para mais pessoas, porque é assim que as mensagens surgem, né, e vão subindo para que mais pessoas possam assistir e receber essa palavra poderosa, amém? Então você que pode, já curte e deixa eu fazer uma oração pela sua vida agora, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá? Vamos orar? Não se esqueça, a palavra do Senhor nos diz e nos garante que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. E justos somos nós, porque nós já fomos justificados por Jesus. É por isso que nós somos justos, não é pelas nossas próprias obras, entende? Porque realmente nós talvez não nos consideremos bons o suficiente, né? Para orar por alguém, para fazer algo por alguém. Mas em nome de Jesus, queridos, nós vamos, nós somos, nós fazemos, porque o nome dele é o nome que é sobre todo nome, amém? Então vamos orar sem cessar, orar uns pelos outros, porque isso é que o Senhor nos diz que nós deveríamos fazer, amém? Então vamos orar? Então vamos lá, Pai, nós te apresentamos as nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Nós usamos as palavras do profeta Isaías nessa ocasião e dizemos ao Senhor sim, sabe, para que o Senhor venha, para que o Senhor faça morada, para que o Senhor nos molde, nos transforme. Nós precisamos de ajuste, Senhor, nós reconhecemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós reconhecemos, Pai, que Tu és tudo o que nós temos nessa vida. Tu és tudo, Pai, em nossas vidas, sabe, na nossa casa. Se não for o Senhor conosco, Pai, nós não seremos bons o suficiente para sermos amorosos uns com os outros. Se não for o Senhor nos ajustando e nos moldando, como poderemos ser mulheres sábias que edificam seus lares? Como poderão existir homens, Pai, que entendem o seu papel de sacerdote, de líder do lar, de cabeça, e assim, Pai, exercerem o seu papel? De filhos, Pai, que se submetem e honram seus pais. Senhor, nós só podemos cumprir a Tua palavra com a ajuda do Teu Santo Espírito, então nos ajude. Oramos ao Senhor agora, para que o Senhor nos ajude a melhorar, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que possamos ser melhores. Em nome de Jesus, é a oração do nosso coração, Pai. Todos aqueles que estão enfermos, Pai, seja uma enfermidade na alma, seja uma enfermidade no corpo, Senhor, a Tua palavra, que é viva e que é eficaz, Senhor, é lançada agora. Porque a Tua palavra diz em Isaías que o Senhor tomou sobre si, Ele tomou para Ele as nossas dores, as nossas enfermidades e todo o castigo que era para nós sofrermos por sermos pecadores. O Senhor levou naquela cruz e por causa disso, do Teu sacrifício, nós fomos sarados, nós somos curados e sarados. Obrigada, Senhor, pela cura disponível, pela cura em manifestação na vida do meu irmão e da minha irmã, Pai. Porque o Senhor é um Deus que vela por cumprir a Sua palavra. Então, Senhor, se manifeste a Tua palavra em nós. É o pedido e o desejo do nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém? Então que bom que você tá aí. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você onde quer que você esteja agora, tá bom? Vamos começar então? Se você puder, já pega a sua Bíblia. Mas ó, você já tá convocado, claro, para depois que nós terminarmos o nosso devocional, você fazer a leitura, né? São tão pequenos os capítulos, você vai conseguir, tá bom? Faça a leitura dos capítulos, porque assim você recebe mais revelação de Deus ainda do que essas que vão ser entregues agora aqui para você, tá certo? Olha só. Como eu disse para você, então, o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele, então, aqui bem no começo do livro, né? Ele vai dizer que ele recebeu visões de Deus. E ali, queridos, durante o reinado do rei Uzias, ele, então, aqui, na verdade, houveram mais reis, tá bom? Era no reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, que também eram reis de Judá. E aí, nessas mensagens aqui, especificamente, Deus mostrou a ele para falar para o povo o que ia acontecer. Então entenda, capítulo 1 nós vamos perceber Deus falando com o povo acerca do conserto.
né, falando acerca dos caminhos errados que eles estavam seguindo, mas assim, havia esperança se eles se arrependessem, se eles mudassem. Então, nós vamos perceber isso, tá bom? Aqui, vamos fazer a leitura aqui de maneira resumida daquilo que o profeta falou ao povo, né? Alguns pontos específicos, mas já resumi para você o que está acontecendo, aspas, aqui no capítulo 1. Então, ele começa dizendo, ó, céus, terra, escutem. Escutem o que o Senhor diz. Os filhos que eu criei, os filhos que eu ajudei a crescer e ficarem fortes, se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas o meu povo, Israel, não tem conhecimento, o meu povo não tem conhecimento, o meu povo nada compreende. E o profeta continua, a culpa do povo de Israel é tão grande que eles andam curvados com os pesos do seu pecado. E isso é de família. Por que ele está dizendo que é de família? Porque está vindo já de geração em geração. Pais passando para os filhos, os filhos passando, você está entendendo? Está vindo uma sucessão de temporadas de pecado aqui. E aí, o Senhor diz o seguinte, eles vivem para a maldade, eles abandonaram o Senhor e desprezaram. Então, o profeta Isaías falando acerca do povo aqui. Amém? Então, olha só. Aí, ele continua dizendo, vocês vão me obrigar a continuar castigando vocês? Vão continuar revoltados contra mim? Vocês estão doentes da cabeça aos pés, cheios de feridas abertas, cheios de feridas expostas, feridas que nunca foram enfaixadas nem tratadas com azeite. E já vou finalizar, olha só como é que ele diz. A terra que vocês estão, ela está destruída. As suas plantações estão sendo tomadas e devastadas pelos inimigos. Só ficou a capital de Jerusalém. É como se ficasse, a referência que ele faz aqui, é como se a capital de Jerusalém fosse uma cabana, uma terra, uma tenda de vigia. Foi a única coisa que restou para poder ver toda a destruição que estava acontecendo ali. Aí ele diz assim, se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse poupado inclusive alguns de nós, todos já teríamos sido arrasados completamente como Sodoma e Gomorra. Então aqui, queridos, nós percebemos a destruição por causa do pecado, da desobediência do povo, que realmente não se atentavam e não estavam considerando aquilo que o Senhor estava falando para eles. Agora preste muita atenção, nós vamos chegar aqui no texto muito conhecido, que é o versículo 19, que o Senhor está também usando o profeta para dizer ao povo. Olha só, ele diz assim, escutem o que o Senhor diz, líderes de Israel, vocês que são iguais aos homens de Sodoma, escutem vocês que são iguais ao povo de Gomorra. Escutem o que o Senhor tem a dizer. Eu já não suporto mais os seus sacrifícios, porque lembra que nessa época, Antigo Testamento, remissão de pecados era feito como? Com sacrifício de animais, você lembra? Então o que ele está dizendo, eu já não aguento mais esses sacrifícios de animais. Para mim, já chega, eu não quero mais a gordura desses carneiros. Eu não tenho mais prazer no sangue desses novilhos. Ele está dizendo, quando vocês vêm à minha presença com seus sacrifícios, quem foi que pediu a vocês? Olha como tamanha estava a ira, entre aspas, de Deus acerca do povo, né? Porque o povo não mudava, eles apresentavam sacrifícios, mas não mudavam. Então ele está dizendo, ó, de que adianta essas ofertas inúteis? Para mim, o incenso que vocês estão queimando está cheirando mal. As suas festas religiosas, os seus jejuns não passam de mentiras. Olha que sério isso, né? Porque a Deus ninguém engana, claro. Então ele está dizendo aqui, não passam de mentiras e não há nada que eu odeie tanto como uma religião fingida. Então ele diz aqui no versículo 16, lavem-se, limpem-se de seus pecados. Eu não quero mais ver todas essas maldades. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, a ser honestos, a agir com justiça. Ajudem aqueles que são necessitados, pobres, os órfãos, as viúvas. É o que está dizendo aqui, os que estão sendo explorados, né? Aí, olha só, o Senhor faz um convite para eles. Venham discutir esse assunto juntos, diz o Senhor, porque por mais vermelhas que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram,
Eu limparei essas manchas completamente e as deixarei brancas como a neve. E olha como é que ele continua. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei brancos como a lã. Aí aqui entra aquele versículo maravilhoso e poderoso que ele diz: se vocês quiserem e me ouvirem, vocês comerão, desfrutarão do melhor dessa terra. Então, Deus é lindo, sempre foi e continua sendo, né? Ele nos deixa livres, queridos, e mesmo nesse tempo, né? Ele chegou para o povo, falou o que eles estavam fazendo, abriu o verbo mesmo através do profeta Isaías aqui para eles, né? Mas, queridos, ele disse, ó, se vocês quiserem me ouvir, vocês comerão o melhor dessa terra. Então deixou na mão deles, né? Agora, se vocês continuarem rebeldes, se vocês continuarem não se dispondo àquilo que eu estou falando, vocês vão acabar mortos pela espada. Eu, o Senhor, falei. Olha que coisa. Falou na lata. E como é que termina aqui, queridos? Ele diz, ó, por isso o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia. Gente, desculpa. Esse aparelho hoje está me machucando. E até para fechar e falar tá doendo a boca, tá? Então releva aí se você ouvir um chiado diferente. É que eu tô tentando manobrar aqui para dar certo a fala, ficar audível, né? E sair tudo certo e não machucar tanto aqui. Vamos lá. Então aqui ele disse, ó, por isso o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia: eu vou ajustar as contas, eu vou limpar Israel, eu vou restaurar os juízes e os conselheiros sábios, e você voltará a ser chamada a cidade de justiça, da cidade fiel. Que lindo, né? E aí ele diz, os judeus de Jerusalém que se arrependerem e voltarem a obedecer ao Senhor, sendo justos e bondosos, serão salvos por ele. Mas os rebeldes que insistirem em viver pecando e abandonam o Senhor serão completamente destruídos. Amém? Pronto, capítulo 1 foi. Vamos para o capítulo 2. O que está falando o capítulo 2 agora? Aqui, queridos, a palavra vai nos dizer então que o profeta Isaías continua e agora ele vai entregar uma profecia acerca do futuro aqui de Judá e de Jerusalém. Aí olha como é que ele diz. Nos últimos dias, o templo do Senhor será o centro das atenções de todo o mundo. Gente de todas as nações correrão para lá. O comentário geral entre os povos vai ser o seguinte: vamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Israel. Lá ele nos ensinará as suas leis. Nós vamos aprender a andar nos seus caminhos, porque a lei sairá de Sião e de Jerusalém e virá a palavra do Senhor. E aí ele continuou dizendo, venham descendentes de Jacó, vamos andar na luz do Senhor. Aí, queridos, o versículo 6 diz o seguinte, o Senhor abandonou o seu povo, os descendentes de Jacó. Sabe por quê? Porque eles seguiram os caminhos, os costumes do povo do Oriente. O quê? O que é esse povo do Oriente? Eles seguiram a magia, a adivinhação, né? Eram costumes pagãos, que eles eram costumes que eram abomináveis aos olhos do Senhor. E o Senhor já tinha alertado o povo disso, né? Que eles não deveriam fazer isso. Que o único Deus que eles deveriam buscar e prestar culto era quem? Era o Deus de Israel, né, queridos? Esse povo aqui se desviou, não fazendo aquilo que agradava ao Senhor. Então o profeta continua dizendo, há ídolos por toda parte. O seu povo está adorando imagens que eles mesmos fizeram. E aí ele diz, olha, vocês vão procurar esconderijos nas cavernas. Escondam-se na terra com medo da presença espantosa do Senhor e da tremenda glória da sua majestade. O dia dos arrogantes virá, ele está dizendo, e o orgulhoso acabar caindo por terra, né? O orgulho desses homens acabará caindo por terra. E ele diz assim, contra todo aquele que se exalta. Como é que termina o capítulo 2, que é mais curtinho? Então, ele aqui está fazendo menção, entregando a profecia do futuro, do que estaria por vir, e ele termina dizendo o seguinte, olha, somente o Senhor deverá ser honrado. Os ídolos vão ser totalmente destruídos. Os homens que antes andavam por aí cheios de medo, agora eles vão fugir dessas cavernas e vão procurar buracos na terra por causa da presença espantosa do Senhor e a tremenda glória da sua majestade quando ele se levantar
e sacudir toda a terra. Por isso ele está dizendo, parem de confiar em homens. Ele é um mero mortal. Afinal, que valor ele tem? O profeta termina entregando dessa forma. Parem de confiar em homens. Afinal, ele é um mero mortal. Que valor que ele tem? Dureza aqui. Vamos para o capítulo 3 para a gente encerrar hoje o nosso devocional? Então, no capítulo 3 de Isaías, ele diz o seguinte, ele continua dizendo, vejam o soberano, o Deus Todo-Poderoso. Ele só vai cortar o sustento da cidade de Jerusalém e do povo de Judá. Ele só vai cortar? Ele vai cortar tanto o suprimento de pão quanto de água. Vão desaparecer o valente e o soldado e o juiz e o profeta por causa da maldade do povo, ele está dizendo. E no versículo 3 ele vai dizer, o oficial do exército, a autoridade civil, o conselheiro, o mágico, todos esses aqui, o feiticeiro. O Senhor, na verdade, vai fazer, sabe o que? O profeta está dizendo, ele vai escolher meninos. Ele vai escolher meninos irresponsáveis para governar o seu povo. O povo será oprimido. O povo será oprimido, mas sabe por quê? Eu vou dizer para você, a ideia é fazer um ficar contra o outro. O profeta está dizendo aqui, os jovens vão ofender os idosos, o desprezível se colocará contra o homem de bem. Olha que coisa! É isso que vai acontecer, o profeta está dizendo aqui. E sabe, vai chegar um tempo onde eles vão dizer, eu não posso ajudar ninguém, eu não tenho, sabe, como ajudar, e eu também não quero me envolver nisso. A palavra diz exatamente isso, onde cada um cuidaria de si mesmo, né? Ninguém estaria preocupado com o outro. E aí, queridos, a palavra vai dizer o seguinte, ai deles, pois eles estão trazendo sobre si mesmos o castigo da sua própria maldade. Mas para as pessoas que obedecerem, amém? Nós sempre veremos aqui, queridos, no Antigo Testamento, até aqui, né, dos livros que nós lemos, é que realmente o Senhor sempre levanta um profeta. Ele levanta um sacerdote para poder falar com o povo, alertar o povo, queridos, sobre o erro, sobre a mudança que precisa haver, lembrando a eles do que eles precisam melhorar, baseado na lei. Mas só que, queridos, infelizmente, né, muitos deles não obedeceram. Mas para quem obedecia, tá aqui, ó. Mas para as pessoas que obedecem a Deus, tudo correrá bem. Digam a essas pessoas, vocês ficarão satisfeitas com o que ganharem com o seu trabalho. Agora, a contrapartida, para aqueles que não obedecem, digam por todo o mal que fizeram. E sabe como é que termina aqui o capítulo 3? Ele diz aqui, ó, inclusive que o Senhor irá castigar, né, depois que nós pegamos aqui os que não obedecem, até as mulheres, sabe como? Raspando as suas cabeças, vai deixar com que elas fiquem assim, descobertas, né, envergonhadas, é o que está dizendo aqui. O Senhor vai arrancar delas os enfeites, as pulseiras, toda a decoração, né, não seria decoração a palavra, todos os enfeites, melhor dizendo, né, que elas usavam na cabeça, no pescoço, a palavra está dizendo que elas tudo vão deixar, os lindos chapéus, correntes, tudo. E no lugar, inclusive, dos seus perfumes maravilhosos, vai acabar acontecendo o quê? Mau cheiro. Em vez de belos cintos, elas usarão pedaços de corda, e em vez de penteados bonitos, vai haver calvície. Uma vez de vestido belos que elas usavam, elas vão se vestir de pano de saco, e toda essa antiga beleza dessas mulheres desaparecerá. Tudo o que lhes resta é a vergonha e a desgraça. Tudo isso porque, queridos, e vai falar até dos homens dela aqui, que os maridos, né, os homens delas morrerão nas guerras, por quê? Tudo isso se eles não obedecerem às instruções que o profeta então está dizendo ali em nome do Senhor. Olha, calma que ainda não acabou. Hoje é nosso primeiro dia no livro do profeta Isaías, tem muito mais para acontecer e é claro, eu te convido para você vir comigo nessa jornada, para a gente fazer a leitura total desse livro fantástico, maravilhoso, e eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, tá bom? Não só esse livro, como outros que virão aí até Apocalipse, tá certo? Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida, nós nos vemos no nosso próximo devocional. Tchau, tchau!